A Península Valdez é um verdadeiro safari na América do Sul. Nós entramos nesse lugar com a expectativa de ver pinguins, lobos marinhos, baleias e também uma natureza exuberante. A península, ela é uma reserva natural da Patagônia Argentina, com uma área de aproximadamente 4.000 km². Para chegar na Península Valdez, a gente saiu de Puerto Madryn e dormimos na noite anterior em um penhasco na beira do mar, com uma vista incrível. E como tinha muito vento lá, a gente acabou estacionando o carro próximo de uns arbustos, entre alguns arbustos, e aí nós passamos a noite bem tranquilos, tinha uma proteção do vento naquela região. No dia seguinte, então, a gente saiu daquele local, entramos no parque e na entrada do parque tem que pagar um valor, né? Como é uma reserva natural, então nós pagamos o valor de 850 pesos argentinos, que dá aproximadamente uns R$63. Logo na entrada nós fomos nas informações turísticas para pegar um mapa do local e também pegar dicas de como aproveitar melhor cada canto da península. Lá também a gente ficou sabendo os horários, eles têm uma planilha com os horários das marés em cada ponto da península, onde tem então a melhor visibilidade desses animais de acordo com as marés. Nós partimos em direção à Ponta Norte com a esperança de ver orcas, mas óbvio que a gente tinha que contar com a sorte para isso acontecer. Só que nesse caminho o nosso carro conheceu o ripio. O ripio ele é uma mistura de terra com pedra, né? Que na verdade isso não tem problema nenhum, ele vai muito de boa. Problemas são quando tem aquelas ondulações, sabe? Que o carro entra trepidando e aí quando tu aparece do nada assim, tu já tá se chocando com aquilo ali. E aí começa a se tremer tudo assim. Logo mais à frente a gente viu um grupo de guanacos. Então a gente parou o carro, ficou só ali observando. A gente descobriu que eles são vegetarianos, eles se alimentam de pastagens, de arbusto, de folhas pequenas. A Argentina é o país que tem o maior número de guanacos, sendo que a Patagônia é onde fica a maior concentração deles. Como aquele trecho era muito longo e tinha essa parte do ripio também que se tornou um pouco pesado, a gente desistiu de ir para Ponta Norte e fomos em direção à região leste para ver a pinguineira. Só que no meio do caminho a gente encontrou um guia que ele nos falou que eles estavam acompanhando uma família, um grupo de orcas. Então a gente acelerou só para ver esse espetáculo. Então logo em seguida nós chegamos na pinguineira, que é onde ficam as colônias de pinguins. E logo de cara a gente já ficou encantado de ver aqueles animais tão de perto, sabe? E ao mesmo tempo foi muito espantoso ver o comportamento deles, porque as pessoas ficavam tão próximas, só que ao mesmo tempo eles ficaram muito tranquilos, de boa, eles não ligavam que a gente estava ali, sabe? Então deu pra captar e gravar e observar aqueles animais tão de perto. Aquilo ali foi algo único para nós. Foi muito engraçado ver eles se locomovendo fora da água, né? Porque eles são todos desengonçados assim. Só que quando eles chegam perto da água e a gente vê eles mergulhando, nossa, é demais ver a agilidade que eles têm, sabe? Eles nadam muito rápido. Nesse meio tempo, um turista de binóculo avistou a primeira orca. E aí ele avisou todo mundo que estava na volta. Então a gente ficou só esperando para ver se ela se aproximava. Cara, que coisa magnífica ver aqueles animais, cara. E não era... Nossa, eram umas 4, 5, era uma família de orcas, sabe? Aquilo foi um espetáculo, foi... Sério, foi surreal, foi magnífico. As orcas vêm 2 vezes ao ano para essa região, em abril e entre outubro e novembro. Então elas vêm essa época para essa região para se alimentar, para caçar. E a principal caça delas são os filhotes de lobos marinhos. E elas chegam a vir até a beira para fazer isso acontecer. E na verdade isso é um fenômeno da natureza. Vem pessoas do mundo inteiro para ver isso acontecer. Só que infelizmente a gente não conseguiu ver dessa vez. Nós seguimos mais ao sul e paramos num próximo mirante. E logo no estacionamento, quando a gente desceu, a gente se deparou com um tatu, e que eles chamam de peludo aqui. E aí esse tatu, ele vinha em direção a gente. Parecia que ele estava procurando comida.
Então a gente acredita que talvez os turistas deem alguma coisa, então ele vem para perto das pessoas, mas claro que não é permitido, né, alimentar os animais dentro do parque. Uma característica importante que dá para diferenciar lobos marinhos machos de elefantes marinhos machos é que os lobos marinhos eles apresentam uma cabeça bem grande em comparação com as fêmeas e eles apresentam pelos também nessa região, parecendo então uma juba de um leão. E por isso eles são chamados também de leões marinhos. Já os elefantes marinhos eles apresentam uma tromba que ela termina o seu desenvolvimento quando os animais atingem 8 anos de idade. Essa tromba dos elefantes marinhos, ela fica inflada quando eles exalam ar e eles possuem outra característica também, que é ter olhos bem grandes, maiores que o dos lobos marinhos. E com isso eles conseguem nadar em profundidades maiores e tem uma visibilidade maior então no fundo do mar. Em relação às fêmeas, tanto lobos marinhos fêmeas e elefantes marinhos fêmeas, elas são mais leves e também possuem uma cor mais clara que a dos machos. E outra característica também para diferenciar lobos marinhos e elefantes marinhos é que os lobos eles apresentam 4 patas, então na terra esses animais eles conseguem caminhar de uma forma bem lenta, mas eles caminham, enquanto os elefantes marinhos não, eles não possuem essas 4 patas, então eles caminham se rastejando, então eles fazem um esforço bem maior. Saindo dali, nós fomos em direção à Salina Chica, que é uma lagoa com uma alta concentração de sal e ainda tem a característica de ser rosa, então a gente estava bem animado para ver essa lagoa. No caminho, nós vimos várias ovelhas, que são das estâncias que tem ali naquela região, e também vimos um avestruz patagônico, que eles chamam de choique aqui na Argentina. Essas aves, elas não voam e são exclusivas aqui da América do Sul. Nós estávamos bem curiosos para conhecer a tal Lagoa Rosa, e chegando lá, a gente se deparou com uma paisagem bem diferente, tanto ao redor da lagoa e a lagoa em si, com aquela coloração rosa, nos deixaram bem surpresos, assim. E a gente ficou se perguntando qual era o real motivo daquela lagoa ser rosa, né? E aí lá tinha uma placa explicando que a coloração rosa é em decorrência de um crustáceo que vive nessa lagoa. E esse mesmo crustáceo é que dá a coloração rosada também para os flamingos. Chegou o final do dia e nós não tínhamos conseguido percorrer toda a península. Então a gente resolveu pernoitar por lá, com a ideia de acordar bem cedo para ver a região que ficou faltando. Na manhã seguinte, fomos em direção à Punta Pirâmides. É uma região que dá para ver lobos marinhos e também baleias. A gente chegou no local e já ficou impactado com aquela paisagem, porque tinham paredes que pareciam pirâmides, e aí tu tem aquela água cristalina e os lobos marinhos sentados. Enquanto a gente estava observando ali os lobos marinhos, a gente conseguiu ver muito distante assim o que parecia ser uma baleia, né? Porque não tem como saber. Só que ela começou a se aproximar do local que a gente estava. Então, e do nada, elas também começaram a saltar. E aqueles saltos eram lindos demais, era uma exuberância, sabe? E a gente começou a se perguntar por que elas faziam aquilo, né? E aí, comentando com outra pessoa, ela nos disse que esse tipo de baleia, eles têm uns caroços na cabeça. E nesses caroços ficam alguns parasitas que incomodam elas, na verdade. Então elas dão aqueles saltos para tentar tirar esses parasitas. Óbvio que olhando assim parece que elas estão se exibindo ou fazendo alguma coisa assim. Na verdade não importa o motivo, o que importa é que para quem está olhando aquilo ali é lindo demais. Então essa cena daqueles lobos marinhos deitados nas pedras e as baleias saltando ao fundo
Foi surreal, assim, uma cena incrível para fechar com chave de ouro esse nosso passeio na Península Valdez, que é um lugar tão único e que precisa ser melhor divulgado para que mais pessoas possam viver essa experiência tão enriquecedora.